Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Café com Biográfico. E hoje nós estaremos conversando, trabalhando a questão da imaginação de São João. A gente vai contar aí com a colaboração da Tereza Cristina, da doutora Laura de Lira e Oliveira. A Tereza é psicóloga, aconselhadora biográfica, formada pela Escola Livre de Juiz de Fora. E vai estar trazendo para nós uma reflexão sobre a imaginação de São João, né, Tereza? Conduzindo para nós essa atividade. Depois a Laura vai trazer uma atividade artística para nós. E, por fim, nós teremos 10 minutos para perguntas e respostas e uma conversa interativa sobre o tema trabalhado hoje. Tá bom? Então, Tereza, eu convido você, tem toda a palavra, seja bem-vinda. Obrigada, Luca. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença, e vamos falar um pouquinho sobre São João Batista, né? A imaginação de São João, dentro do olhar também da antroposofia, certo? Então, vamos começar. São João, aí vamos falar João Batista, ele era filho de Isabel e Zacarias, né? Que era um casal de idosos. Isabel já estava numa idade avançada de não poder ter filhos, quando, por milagre, ela engravida de João Batista. E Maria, aí nós temos um casal de idosos que detinham toda uma experiência de vida e uma sabedoria, grávida de João Batista, e, ao mesmo tempo, né, a diferença deles é de 6 meses, né? João nasce em 24 de julho e Jesus em 24 a 25 de dezembro. E Maria também grávida de Jesus. Então, aí nós temos uma polaridade, né? João, filho de idosos, com uma sabedoria, experiência de vida, e Jesus, filho de Maria, com 17 anos, uma jovem de alma pura. João, desde pequeno, ele foi criado para uma vida sacramental, né? Durante toda a vida dele, ele foi educado para isso. Tanto a família de Jesus, quanto a família de João, eles faziam parte da Ordem dos Essênios, que era uma comunidade onde eles tinham um desenvolvimento espiritual mais adiantado, né? Onde eles estudavam essa sabedoria espiritual e preparava o caminho de iniciação. E João, ele alcançou um alto grau de iniciação desse conhecimento dos mundos superiores, ainda muito jovem, tá? E a tarefa de João foi preparar a terra e os homens para a vinda do Cristo. Então, ele começa com essa responsabilidade, com essa missão, desde pequeno, dedicado a ela para preparar o caminho para o Cristo. E ele viveu única e exclusivamente para cumprir a sua missão. E essa tarefa, né, essa missão dele, ela tinha 2 pontos. Então, João Batista, ele começava fazendo a pregação. Aí a gente vê nos filmes, né, e ele ia caminhando, reunia as pessoas e começava a pregar, a falar sobre a vinda do Messias e também trazendo os valores espirituais, as virtudes, os ensinamentos. Esse era o primeiro passo do trabalho de João Batista nessa jornada dele. E anunciava que o Messias estava próximo de chegar entre os homens, certo? E depois da pregação, ele fazia o batismo. Então, as pessoas só podiam batizar depois de ter passado pela essa preparação, pela pregação de João. Em grego, batismo é a mesma coisa que metanoia, tá? Que significa mudança, transformação interior de uma pessoa. Meta, né, é uma mudança, né? A gente fala metamorfose, mudança de forma. E metanoia é a mudança interior, é uma transformação interior a partir do batismo. E naquela época as pessoas batizavam já adultas, né? E aí tinha aquela característica de batizar dentro do rio. Algumas religiões hoje ainda batizam dentro da água, né? E as pessoas adultas. A Igreja Católica batiza bebezinho, né?
mas algumas religiões ainda mantêm esse costume de batizar na água e a pessoa adulta, porque ela resolve fazer o batismo, né? Ela já ter toda a pregação e ela, de forma consciente, opta por ser batizada para trazer essa transformação interior. E isso acontecia lá. E por que batizava na água? Batizava na água porque eles afundavam a pessoa um tempo, é como que houvesse um descolamento da alma e ela pudesse perceber o que estava por vir, e perceber quando Cristo chegasse e reconhecê-lo, certo? Então, era feito assim o batismo, a pregação e o batismo que João Batista fazia a sua tarefa. Então, ele preparava os homens para que ele reconhecesse o Cristo quando ele estivesse entre os homens. Ele já tinha nascido, né? Porque 6 meses de diferença. Tanto que João Batista, por ser iniciado, ele encontra com Jesus no ventre de Maria, né? E é interessante, quando Maria vai visitar Isabel, ela grávida, 6 meses de diferença da Isabel, João Batista mexe muito no ventre da Isabel. Então, aquelas 2 crianças, elas já se reconhecem na descida do mundo espiritual. E depois João Batista reencontra com Jesus na margem do Rio Jordão no dia do batismo. E ele nem precisou se apresentar, né? Por João ser iniciado, ele já reconheceu de longe o Cristo. Tanto que ele, ao batizar Jesus, né, ele não queria batizar Jesus, né, ele falou que não era digno de batizar, mas Jesus pede para batizar, e aí ele batiza e fala para Jesus, torna-se quem realmente você é. Então, o batismo tem essa conotação de a gente trazer uma transformação e realmente tornarmos quem nós somos, certo? E aí João vai preparando esse caminho físico, anímico e etérico para a chegada do Cristo. Todo o caminho físico que João fez até chegar no Rio Jordão, no dia que encontra Jesus e batiza, né? Que aí o Cristo desce em Jesus de Nazaré, e ele passa a ser Jesus Cristo. Jesus de Nazaré fez o mesmo caminho. Então, João vem à frente, preparando, pregando e anunciando para as pessoas reconhecerem o Cristo, certo? E João, para nós, ele é esse grande representante terreno da humanidade. Ele é o precursor da consciência do eu individual. Então, o que quer dizer isso, né, gente? Porque naquela época, a consciência do ser humano, do homem, não era tão desperta quanto hoje, não era tão acordada. E as pessoas viviam em tribos, né? Eles tinham as tribos, as famílias, e, por exemplo, se numa família era carpinteiro, toda aquela família ia ser carpinteiro. Eles não tinham uma individualidade. Se era sapateiro, todo mundo ia ser sapateiro. Nas cidades gregas antigas também era assim, né? Atenas era os estudiosos, os comerciantes, Esparta era os guerreiros, Macedônia era os guerreiros, e as pessoas conheciam os outros da origem da cidade. Então, a gente tem assim, Helena de Troia, Tales de Mileto, Alexandre da Macedônia, porque pela cidade, como fosse o sobrenome, você já reconhecia a característica daquela pessoa e o que ela fazia. E João, ele é o primeiro a começar a fazer um próprio caminho individual. Ele rompe com isso e segue a partir da sua própria consciência um caminho individual. E ele reconhece o Cristo a partir da sua individualidade, da sua própria consciência. Por isso que ele é tido como o maior representante ser humano que a gente tem hoje, pela essa individualidade e pela consciência dele poder estar mais desperta e reconhecer. E depois a gente tem o Cristo que vem firmando mais esse eu, mais essa consciência, trazendo mais esse eu encarnado, despertando o homem para isso, para a individualidade, o eu sou, né? Mas João, ele começa isso, ele é o precursor, ele começa a abrir esse caminho para essa consciência do homem individual. Ele deixa de ser tribal, vamos dizer assim, né? E passa a fazer as suas escolhas.
Então, João também, como era de costume naquela época, a gente sabe que Jesus foi para o deserto para fazer um caminho, né? Eu falei na meditação da Páscoa. João também vai para o deserto, que era uma prática, né, deles irem para esse deserto, fazer esse caminho de autoconhecimento, de olhar para o seu interior, para poder ali trazer as possibilidades, uma visão do que estava vindo, se fortalecer, ver as suas dificuldades, porque a gente hoje não vai para o deserto, né? Mas a gente pode ir para o nosso deserto anímico, o nosso deserto interior. Muitas pessoas vão, né, para montanhas, para retiros, que é isso, né? É o olhar para dentro, porque nesse aprofundamento a gente tem a oportunidade de descobrir o que realmente nos toca, o que realmente tem sentido na nossa vida, o que tem significado e valor. É só através desse mergulho, desse deserto interior, certo? E esse caminho a gente só pode fazer sozinho. É um caminho árduo, difícil e solitário. A gente pode ter até alguém nesse caminho do nosso lado nos apoiando, mas somente nós podemos fazer este caminho. E o João, ele é o nosso grande mestre desse caminho individual. Se uma pessoa consegue fazer esse caminho, qualquer um de nós somos capazes de realizar, através do autoconhecimento, né? Dessa jornada interna. E João vem nos mostrar isso, né? E aí, quando ele volta do deserto, ele começa a fazer a pregação e os batismos e preparar todas essas pessoas para a vinda do Messias. João Batista, ele vai preparando o caminho para Jesus, certo? Para o Cristo que estaria vindo e trazendo essa capacidade do desenvolvimento desse eu, da autoconsciência. E aí a gente vê como que é todo um processo, a gente olha agora de longe, né? E João Batista era conhecido na época como mestre da justiça. Porque até então, o que servia de padrão para os homens eram os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles vinham de fora, certo? Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo. Então, os homens tinham os 10 mandamentos como referência de conduta e de valores. Com João Batista, ele traz esse ensinamento e essa consciência do eu, que esse julgamento, que esse juízo tinha que ser um juízo interno. Você não só dependeria de uma regra externa, esse juízo tinha que estar permeado no coração dos homens. Então, por exemplo, um exemplo que eu posso dar para ver se fica claro. Se eu estou no supermercado, eu dei esse mesmo exemplo ano passado, se eu estou no supermercado e eu olho para uma prateleira, eu fico com o impulso de pegar um objeto, de roubar um objeto, e aí eu olho para o lado assim, eu vejo uma placa, sorria se você está sendo filmado, e aí eu não roubo. Essa era uma regra externa. E eu preciso saber que eu não posso roubar por mim mesmo. Então, são esses valores universais, esses valores superiores, que João Batista começa a trazer consciência para os homens, para que eles tenham isso a partir deles mesmos, não só a partir de uma diretriz externa. Né? Eu posso não roubar, mas dentro de mim ter sempre o desejo de roubar, mas eu tenho algo aqui que fala para eu não roubar, que eu vou ser presa. E não é uma coisa da minha alma, da minha essência, da minha característica. E a gente precisa, e João Batista traz isso, esse juízo tem que partir de dentro. Que a gente pode chamar que é uma ética. Né? A ética é esses valores universais, que perpassam toda a humanidade durante todo o tempo. Né? E as leis morais, elas vêm de fora, né? Que pontuam o homem de fora. Então, eu já falei que João Batista, na nossa época, a gente pode chamar ele como esse precursor de nós mesmos. Ele vem trazer essa ideia de que a gente pode tomar a vida nas nossas próprias mãos, sermos responsáveis pela nossa vida, a partir
da autoconsciência, e a partir dessa consciência que vai iluminar as nossas ações e os nossos sentimentos. Então, na nossa luta diária, né, das demandas, das dificuldades, dos desafios, a gente tem que sempre manter presença essa espiritualidade, esses valores superiores, que é esse juízo interno que vai nos direcionar, e não tentarmos nos desviar a partir de busca de transformações que vêm de fora. As transformações têm que partir de dentro. Né? Igual a gente fala, ninguém muda ninguém. À medida que nós mudamos interiormente, a gente serve de exemplo para a mudança dos outros. Aí a gente tem que falar, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Certo? E quando o João Batista batiza Jesus, dizem nas leituras que eu faço, né, que as pessoas olhavam para João Batista, achavam ele muito grande, mas diz que na realidade ele não era tão grande, né? O espírito dele, a presença dele que trazia essa impressão de ele ser um grande homem, porque a luz que ele emanava, toda essa sabedoria e essa iniciação que ele tinha, fazia com que as pessoas viam ele muito grande. E aí ele fala, quando ele batiza Jesus, que ele precisa diminuir para que o Cristo crescesse. E aí é essa coisa, né? Às vezes quantas vezes na vida a gente precisa recuar um passo, deixar o outro assumir a frente, para a gente poder continuar. E esse é a consciência. João Batista vai trazendo para a gente, através das suas ações, essa noção desse eu, tendo consciência da sua tarefa, da sua responsabilidade e das suas escolhas na vida. Então, é isso que eu posso falar rapidamente de João Batista. Agora, vamos falar um pouco da festa junina, desse simbolismo das festas juninas. Né? O que a festa junina pode representar para a gente ter um entendimento de não só uma festa para fora, que a gente vai lá, come milho verde, canjica, dança quadrilha, né? O que mais isso pode reverberar na nossa alma a partir do simbolismo, né? Desse arquétipo. E João Batista acaba sendo esse arquétipo desse eu individual, dessa consciência do homem despertando na evolução da humanidade. Então, a festa junina é uma oportunidade que nós temos de ver a grandeza do ser humano. Então, agora, hoje, exatamente hoje, dia 22, é o solstício de inverno. Quer dizer, é a noite mais longa do ano. É onde o Sol, na nossa região do hemisfério sul, ele está mais distante. A partir de hoje, o Sol também começa gradativamente a se aproximar de novo, até chegar no verão. E nós vamos ter o dia mais longo no solstício de verão. E aí é esse caminho, né? Das trevas, chegou ao máximo agora, e a luz começa a voltar gradativamente. O inverno traz essa ideia de recolhimento, de voltar para dentro de casa, de voltar para a introspecção, para o nosso interior. E a festa junina, nós temos o quê? Como imagem principal? É a fogueira, é o fogo. Essa luz interna, esse calor interno, esse entusiasmo que a gente pode voltar a trazer nesse caminho introspectivo para que a gente possa continuar a nossa jornada a partir do autoconhecimento. No hemisfério norte é o solstício de verão. Tá? Como que é comemorado isso lá? Né? Porque São João, aqui é inverno, lá é verão, mas a atmosfera que perpassa toda a Terra é a mesma, dentro da espiritualidade, tá? Do mundo espiritual, abrange tudo, mas cada hemisfério tem a sua forma de comemorar. No hemisfério norte, eles também fazem a fogueira, mas eles fazem a fogueira no alto de uma montanha. É como se o fogo se expandisse para o céu. No hemisfério norte, a gente faz a nossa fogueira e esse fogo como ele entrasse na terra. Porque o inverno é essa introspecção, esse recolhimento.
E aí a gente pode perceber esse respirar da Terra. No hemisfério norte é o expirar. No alto da montanha, aquele fogo que expande. E aqui no hemisfério sul, a fogueira vai representar esse fogo interior para dentro da Terra, uma inspiração. E aí a gente pode ver o ritmo, expirar no hemisfério norte e inspirar aqui na Terra. Qual seria o simbolismo da fogueira? Então, a fogueira vai representar esse nosso fogo interior, que nós precisamos acender, aquecer e iluminar a nossa consciência, as nossas ações, os nossos corações, certo?